Vamos nessa. No começo da semana eu pedi para vocês mandarem algumas perguntas para mim sobre assuntos mais complexos na vida de vocês e eu ia tentar dar um palpite a respeito e tentar conversar um pouquinho mais a fundo sobre esses assuntos. Eu me surpreendi com o peso de algumas perguntas, mas vamos lá, eu pedi por isso. O primeiro conselho para todo mundo antes de começar a ler as perguntas aqui é: procurem um terapeuta, falem desses assuntos com mais profundidade, porque é sempre melhor sentir as coisas a fundo do que escutar o conselho de alguém na internet. Mas isso aqui vem do meu olhar, da minha experiência, e você pode desconsiderar completamente se você sentir que isso não faz sentido para você. A primeira pergunta que eu recebi é bem pesada, eu até me surpreendi. A pessoa me falou o seguinte: estou com uma doença com mortalidade mais alta do que a do câncer e não sei como contar para pessoas que amo. Vamos lá. Primeiro, sinto muito que você esteja passando por isso. A gente está sempre preparado para a morte até a hora que a possibilidade dela chega. E eu imagino que você tenha algumas coisas que você está lidando ao mesmo tempo. Primeiro, lidar com a possibilidade de morrer. Isso é muito complicado. Segundo, lidar com as preocupações que você tem com as pessoas que você ama. E terceiro, a possibilidade dessas pessoas terem respostas dramáticas a isso. Não sei se é o seu caso, mas eu sei de muitas famílias em que isso aconteceria, né? Ah, meu Deus, minha filha está com câncer. Eu vou falar câncer porque eu não sei o que você tem. Minha filha está com câncer terminal, pobre de mim. Ou tratar você como coitadinho. Isso deve ser horrível. Então, eu acho que a coisa mais importante de lembrar aqui é que você está no controle de como as pessoas respondem. Você pode determinar. Nesse sentido aqui. Como se você tivesse um alvará. Eu tenho uma amiga que teve um câncer mesmo e ela se recuperou, graças a Deus. E ela fez um bordão pra ela. Ela teve que fazer uma operação muito grande. Ela gritava: tô operada! Tô operada! Toda vez que você trazia alguma coisa que tava confundindo ela, tava atrapalhando ela gritava: tô operada! Tô doente! Não interessa. E eu acho que a gente tenta não fazer isso, né? A gente tenta não entrar no personagem da pessoa doente, mas você não precisa se acoitadinhizar para exigir o respeito que você merece. Então, conte da maneira que você achar melhor, no sentido de chama um por um, chama a família, conta, mas eu acredito que na hora de contar já vale a pena falar: mas eu já tô tendo que lidar com isso. Não me joga mais coisa. Eu preciso disso aqui. Eu preciso de apoio no dia do meu tratamento, eu preciso de um apoio financeiro. Diga o que você precisa e diga o que você não quer. Eu não quero que façam isso. Não quero, não vai me fazer bem. Lembra, né? Tô operada, não tô legal. Se existe um momento em que você tem um alvará para poder não ser tão gentil com as pessoas, é esse. E a outra coisa que eu acho que pode ser muito importante é: escolha uma pessoa no seu círculo que seja mais pé no chão e converse sobre a sua morte, porque pelo que você está falando isso é uma possibilidade. Torço para que não aconteça, mas eu acho que é melhor a gente ir sabendo que as coisas estão mais ou menos organizadas. Então faça seu testamento, fale o que você quer que aconteça. Não sei se você tem filhos, mas como você quer que aconteçam as coisas com seus filhos. Se permita planejar isso, porque até planejar isso pode ser uma coisa importante para preservar a sua saúde, porque fica um estresse a menos. Pelo menos as pessoas que eu acompanhei que estavam com situações assim se sentiam mais tranquilas para lidar com o próprio tratamento, porque sabiam que tinham um plano, que tinham uma organização maior naquilo que elas estavam fazendo. Enfim, fico na torcida, torço para que dê tudo certo, mas lembre, nessa hora você pode tentar mandar na sua família. As pessoas que você ama têm que ter a noção de que é você que determina o que você recebe. E, de verdade, fico na torcida para você melhorar. A segunda pergunta, na verdade, foram umas 10 perguntas. É uma pergunta só, mas muitas pessoas vieram falar do mesmo assunto. E eu resumi em uma frase: meu namorado, companheiro, marido, está viciado em sexo, pornografia. É mais ou menos isso que as pessoas reclamaram. Mulheres reclamando que seus parceiros têm vício em pornografia, principalmente, e algumas pessoas falando em sexo.
como lidar com isso. E aí eu acho que eu vou entrar na roleta do unfollow, porque eu vou dar uma opinião um pouquinho menos polida do que eu acho que vocês esperam. Primeiro, vício não é aquilo que a gente chama de vício, necessariamente. Parece vício, mas às vezes não é. Vício é quando atrapalha as funções cotidianas da pessoa. Então, a não ser que essa pessoa esteja pausando uma reunião de trabalho para ir no banheiro bater uma punhetinha, para assistir um filme pornô ou para atrasar com a estagiária, provavelmente não se trata de um comportamento de vício. E eu acho que é importante a gente dar um nome certo para isso. Então, é uma pessoa que pode ter uma compulsão por sexo, talvez, pode não ser. Pode ser uma pessoa que tem um vício em pornografia, porque isso existe, e eu já fiz vídeo sobre isso aqui no Instagram. Mas pode também não ser, pode ser simplesmente uma pessoa que consome, e as pessoas têm ritmos de demandas sexuais diferentes. Então, às vezes uma pessoa vai ter uma demanda, uma libido mais alta, vai querer consumir mais pornografia, ou vai querer fazer sexo com mais frequência do que outra que está no casal. Então eu não quero começar patologizando isso. Também não vou entrar na discussão de se a pornografia é uma coisa degradante para as pessoas que participam dela. Não vou entrar nesse ponto porque não é meu lugar de fala, não estudo sobre isso, então vai ter pessoas que vocês vão poder escutar mais a respeito. Mas o que eu estou sentindo é, na maior parte das perguntas, essas pessoas parceiras, esses homens parceiros, não estão eles mesmos com a demanda de eu estou sofrendo porque estou viciado em pornografia. São as suas parceiras que estão reclamando. Então vamos olhar para isso. Se o seu parceiro está exigindo mais sexo ou querendo mais sexo, exigindo já é bem mais complicado, né? Mas querendo mais sexo do que você tem para dar, é importante ter uma conversa sobre libido. Isso é a coisa mais comum que existe, casais com ritmos de libido diferentes. Eu tenho uma fala minha aqui que talvez eu seja muito ofuscado pelas experiências que eu acompanho, mas assim, ninguém transa. É muito pouco casal que realmente tem uma vida sexual super satisfatória. E a gente tem aquela expectativa de que ela seja. Nem sempre vai ser. E eu acho que a gente pode começar pensando em aceitar isso. Outro dia eu faço outro vídeo sobre isso. Mas, sobre a pornografia. Eu não estou dizendo que se a pessoa não está tendo problemas por causa da pornografia no cotidiano dela, que ela não está tendo problemas por causa do consumo de pornografia. Por exemplo, às vezes o seu marido está lá, péssimo de cama, não se importando com o seu prazer, ou não conseguindo ejacular, por exemplo, porque está hiperestimulado, ou não está conseguindo ter ereção, porque está hiperestimulado por vídeo. Isso é um problema. E eu acho que isso é uma coisa que você pode dar um feedback para a pessoa, sem necessariamente dar o carimbo de que você está viciado, porque isso provavelmente vai distanciar mais a pessoa de escutar o que você tem para dizer, do que te aproximar de uma solução. Então, você pode dizer, olha, seguinte, eu estou insatisfeita. Eu gostaria de estar transando um pouquinho mais, eu gostaria de estar transando um pouquinho melhor, e eu acredito que a nossa qualidade sexual piorou por causa da pornografia. E aí vale a pena também deixar a pessoa reclamar um pouquinho. Porque, ok, está partindo de uma insatisfação sua, mas talvez revele uma insatisfação dessa outra pessoa. Talvez ela esteja se refugiando na pornografia porque ela tem um descontentamento com o sexo entre vocês ou com a relação de vocês. Não estou dizendo que isso é culpa sua, mas eu estou dizendo que para resolver vai ser importante escutar esse outro lado também e ver o que vocês podem fazer juntos. Um problema de um casal sempre é resolvido pelo casal, e quando não tem como resolver enquanto casal, realmente não tem o que fazer. Agora, se você sente que é só uma questão da libido da pessoa ser maior que a sua e que a pessoa tá atrapalhando o relacionamento de vocês, aí é contigo de colocar esse limite. Eu não posso mais do que isso. Vamos ver que opções a gente tem. Que tal você se viciar em pornografia? Porque eu não estou conseguindo oferecer o que você está me pedindo. Para respeitar o seu corpo, eu sei que não tem nada pior do que fazer sexo contra a vontade. É muito violento. Eu te sugiro não ir por esse caminho. Provavelmente você já deve ter tentado e não deve ter sido legal. E se você tem essa questão ética a respeito de pornografia e não admite que seu parceiro assista, sinto lhe informar, mas isso é uma questão sua. Não estou dizendo que sua questão ética está errada. Não é um juízo que eu quero fazer aqui. Mas se você sente que é inadmissível que o seu parceiro assista, consuma esse tipo de conteúdo, eu acho que é importante que você diga isso e banque isso. Talvez essa pessoa escolha esse hábito
do que você, e isso eu sei que é pesado, é difícil, não é a coisa mais agradável de se escutar, mas eu acho que é importante botar isso em jogo. Conversar a respeito é sempre a melhor coisa. Tentar empurrar a pessoa para terapia por causa disso, eu não acredito que funcione tão bem. Ver se a pessoa quer, fale das suas demandas e ver se a pessoa está disposta a ver como ela lida com isso na terapia dela, e também faça a sua para ver como que você faz para bancar esse teu incômodo, porque de novo é um incômodo muito grande. Eu entendo como deve ser incômodo perceber que seu marido só está estimulado se tem uma milf de 900 ml de silicone em cada peito, sabe? Eu entendo isso. Então é importante lidar com essas angústias de um jeito um pouquinho mais na troca. Seja você com o seu terapeuta, seu parceiro com o terapeuta dele, ou vocês, principalmente vocês dois, falem sobre. Fale a verdade, fale o que está te incomodando, fale o que você deseja. Não tenta diagnosticar alguma coisa. Você está viciado. Não sei se funciona. Mas tenta falar do teu incômodo. O teu incômodo é suficiente para que seu parceiro precise se importar com isso. E a terceira pergunta é uma rapidinha, não no mesmo assunto da pergunta anterior, mas a pessoa me disse o seguinte: estou com vontade de morar sozinha, mas isso pode piorar a depressão da minha mãe. Ok, pelo que dá para imaginar a partir dessa pergunta, você mora com sua mãe, só vocês duas moram ali, e você tem o desejo de fazer outras coisas da sua vida, crescer e aparecer, né? Ir pra tua casa. E isso é uma demanda que vai surgindo, principalmente conforme a gente vai envelhecendo. Fica muito difícil dividir espaço com os nossos pais, por melhores que eles sejam. O primeiro ponto é ver qual é o grau de depressão da sua mãe. A gente está falando de uma pessoa que fica muito entristecida e cabisbaixa e pesada a respeito das coisas que ela precisa fazer na vida, ou a gente está falando de uma pessoa que está incapaz de lavar o cabelo todo dia, tá? Incapaz de tomar um banho sozinha. Nesse grau aqui mais extremo, eu recomendo que você estabeleça um plano com ela, sabendo desse plano, para que ela vá ganhando responsabilidade e você vá conseguindo ganhar alguma autonomia da parte dela, para você ir se afastando aos poucos. Eu acho que funciona melhor do que você pegar uma pessoa nesse grau de depressão e cortar completamente ela da sua vida. Agora, se ela simplesmente é uma pessoa que está com uma tristeza, que está, uma depressão às vezes mais moderada, pode valer a pena você falar dessa preocupação com ela e falar: eu tô saindo, eu acredito que isso pode não te fazer bem, mas eu preciso fazer isso por mim. Eu tô aqui disponível, converse comigo quando você quiser, a gente pode combinar de se ver bastante, mas eu quero que você considere se tratar disso. E ofereça possibilidades. Olha, eu conheço esse terapeuta, tem esse telefone aqui, vamos marcar um psiquiatra, ou vamos fazer esse grupo, vamos para uma academia, vamos fazer alguma atividade juntas. Ofereça estímulos diferentes para que talvez ela consiga criar essa rotina nova sozinha. Mas eu também não acredito que vale a pena você se sacrificar tanto assim para que outra pessoa não fique mal. É responsabilidade dela lidar com a própria depressão. Você oferece a ajuda e vê se ela pega ou não. Mas se você ficar ali para sempre, talvez a sua situação fique pior e talvez daqui a pouco seja você com essa depressão. De novo, pessoal, considerem falar disso com os seus psicólogos, marquem consultas com psicólogos, tenho vários para indicar, tem eu mesmo também, mas vamos considerar isso. É sempre melhor trabalhar essas coisas com mais tempo. O que você acha dos conselhos que eu dei? Você tem alguma coisa que você sente que pode ajudar essas pessoas também? Deixa nos comentários. Viu um comentário que você não concordou? Discorda, vamos conversar sobre isso. Eu provavelmente vou fazer um quadrinho desses a cada semana ou duas, então se você tiver alguma pergunta que você queira me mandar, ficaram várias ainda pendentes que eu pretendo pegar em outros vídeos, mas se você quiser me mandar alguma, só mandar uma DM aqui e a gente conversa na próxima. Tchau, tchau.